Fala galera, Sargento Rock 1967, começando o nosso Nós Nerdcast número 29. Hoje fazendo a entrevista, bom, vocês já sabem que já tá no ar, não tá ainda nesse exato momento, mas eu vou apertar o botão publicar e tá publicado o nosso teaser com o vídeo do Yuji Hayashi, que tá aqui para gravar com a gente. Ele que é videomaker, é gamer e é youtuber dos canais Yuji Hayashi, que é um canal pessoal, e Descontrole Duplo. Beleza aí, Yuji? Fala, Eduardo, boa noite. Galera, nós vamos fazer aquele velho papo de sempre que vocês conhecem, que a gente bate aquele papo legal, e nesse exato momento eu vou postar. Tá escutando o tecladinho aí porque eu tô batendo aqui pra galera ver o vídeo lá no grupo do Facebook. Isso mesmo, a gente tá com o grupo no Facebook, a gente abriu faz pouco tempo. Então vocês já podem ir lá dar uma olhadinha. Quem não viu, até agora já tá rolando. Tá lá no grupo. Eu apertei o botão publicar, mas ele não publicou. Agora sim vai e publicou. Tá ali gente querendo entrar. Galera, só para vocês saberem, nosso grupo já conta com mais de 300 participantes. Uhul! Valeu, galera, pela força. Eu espero que vocês lembrem de assinar os canais, tanto do YouTube quanto no blog, que é importante. E também, claro, assinar o canal do Yuji. Vamos conhecer Yuji Hayashi. Quem está olhando o teaser já viu que ele faz uns vídeos bem maneiros, bastante animações, gráficos, efeitos especiais, espaciais e coisa do tipo. Mas a gente vai conhecer o jogador e nós vamos chegar nos canais mais tarde. Lá daqui umas 3, 4 horas de bate-papo. Bom, galera, vamos lá. Yuji, diz pra mim, quando começou a nerdice? Olha, Eduardo, foi assim desde quando eu era criança mesmo. Meu pai trouxe do Japão, né, que ele já trabalhava no Japão. E ele trouxe assim o primeiro videogame pra gente, que foi o Nintendinho. Aí eu e meu irmão, a gente não perdeu tempo, né? Ficávamos viciados e era sempre jogando. Era um brigando com o outro direto, né? Uhum. O teu irmão também joga? Sim. Não, hoje em dia não, né? Porque ele tá em Portugal, mas assim, nós dois jogávamos assim direto, até a adolescência. Eu continuo até hoje, né? Sim, ele deu um tempo. Isso. Eu conheço o teu irmão? Boa pergunta. Não, pois assim, desde que eu conheci, assim, entrei no Lan House, né, quando a gente se conheceu, meu irmão já não morava mais com a gente, então basicamente muita gente não sabe que eu tenho um irmão até eu postar uma foto com ele, ninguém imagina que eu tenho um irmão mais velho. Eu tô dando a fofocada aqui no Face, mas ele também não tem Face, né? Não. eu vim olhar o Face, só achei uma prima que por um acaso botou o nome dela em japonês, que não dá nem pra ler, né? Quer dizer, dá pra ler quem sabe japonês. Não tem Face não. Geralmente você vai ver foto mais no perfil da minha mãe, que é ela que posta foto de nós dois. Tá certo, mãe é mãe, né? É. Muda de endereço, tudo igual, só muda de endereço. Bom, e aí quer dizer que você tinha um Nintendinho? Sim, Nintendinho, eu tenho até pena dele hoje só de lembrar, porque eu era uma criança assim que não sabia perder, né? Então, pois é, e aí eu era um irmão mais novo, então sempre apanhava do meu irmão e o controle era castigado, né? Tá certo, mas antes da gente voltar pros games, porque você tem mais do que falar de games, né? A gente vai falar assim, nessa época que você começou a ter o contato com os videogames, você lia HQ, alguma coisa do tipo? Olha, eu tentava ler, mas assim, a leitura não era o meu forte. Eu sempre, confesso que sempre fui preguiçoso, assim, em leituras. No máximo, assim, era gibi, assim, Turma da Mônica, mas HQ muito pouco mesmo. Certo. Quem vai gostar de saber que você lia HQ é o Maurício de Souza, né? Que faz parte da infância, acho que da maioria dos nerds que eu conheço. Com certeza. Desenho, claro, né? Alguma coisa em especial? Com certeza, principalmente de animes, né? E animes, assim, desde criança também, meu pai trazia em fita cassete, né? Gravava lá no Japão e mandava pelos correios, né? Pô, legal. Isso quando os correios entregavam pra gente. Sim, claro. A coisa que até hoje continua acontecendo.
Sim, sim. Desvios do correio. Mas diz pra mim, agora eu vou entrar mais, vou aprofundar nessa questão do anime pelo correio. Ele mandava pra você, obviamente, som original, né? Porque ele gravava da TV, cassete. Com certeza. E aí te ajudou a aprender a língua do teu pai, né? O japonês. Muito pelo contrário. A gente assistia, mas sem entender nada, sabe? Mas Caraca. era só na base do que o desenho mostrava e era assim tentando deduzir. A nossa imaginação era o que contava. Pô, legal. Você quer dizer que você tinha a tua versão do desenho que você tava vendo, né? Sim, sim. O Dragon Ball Z, Dragon Ball, né? Na época, e Cavaleiros do Zodíaco foi assim. O meu primeiro contato. Legal, porque como você não tem a texto, né? O que está sendo contado na história, muitos dos diálogos que podem ser diálogos ambíguos, para você não faziam a menor diferença, né? Não, com certeza. E assim, os animes eles demoravam anos para chegar aqui, né, no Brasil. Sim. Então eu assistia. Pois é, enquanto eu já tava no Dragon Ball Z, o pessoal aqui ainda tava no Dragon Ball, na primeira geração. Caramba. Mas me diga uma coisa, agora falando dessa questão da língua. Até hoje você não fala nada de japonês? Falar eu não falo nada. Eu entendo assim bem pouco por conta dos meus avós, tanto paternos quanto maternos, que eles, principalmente os paternos, eles moravam em Tomé-Açu e eles só falavam japonês, não sabiam, então eu tinha que entender algumas palavras, mas assim, falar, conversar, eu não consigo. Certo. Deixa eu só esclarecer pro pessoal que alguns ouviram, né? E vão ouvir isso, se Deus quiser, no Brasil inteiro. Tomé-Açu é uma cidade aqui do interior do Pará, tá? O Yuji aqui de Belém, como eu, né? Quer dizer, eu sou do Rio e moro aqui. Ele nasceu aqui, né? Eu nasci aqui em Belém. Em Belém, é. E Tomé-Açu é um forte centro de imigração japonesa no Brasil. Eu acho que só perde para São Paulo, né? Não. Na verdade assim, como o Pará como um todo, né? Sim. O Pará como um todo é a terceira maior colônia do Brasil, perdendo para São Paulo e Curitiba. Ah, tá. Tá vendo aí, galera? Nós nerds continua sendo cultura. Mas é legal porque, assim, é muito comum, né? Aquelas perguntas básicas, né? Que todo mundo faz. Inclusive, eu até brinquei com a Thaís do Inside Cast, do Inside Xbox. E aí eu vi na internet, você deve ter visto, né? Aquelas perguntas que todo mundo faz pro seu amigo japonês. Você é japonês? Você é coreano? Você é chinês? Você fala japonês? Você entende? Você luta Kung Fu? Aquelas coisas básicas, né, cara? Que todo mundo pergunta. E é muito interessante isso, porque a gente cria a expectativa do cara que fala japonês, porque ele tem olho puxado. Sim, sim. Ninguém quer nem saber se você nasceu aonde. Você tem que falar japonês. É uma coisa muito legal isso. Eu acho muito doido da cabeça da gente, né? De vocês, né? Sim, da cabeça de quem é ocidental, aspas, né? Porque você também é ocidental. Isso que é legal. Quer dizer, então, que mesmo com tudo isso, não nasceu o interesse de aprender, ou nasceu e acabou moleque e aquilo foi deixando para depois e nunca veio? Eu descobri assim recentemente que a minha mãe falou que eu nunca gostei de estudar. Então imagine o japonês, que é considerado uma segunda língua para mim, né? Sim. Então eu não tinha paciência. Minha mãe ela foi professora de japonês, minha avó foi professora, meu avô também foi. Todos eles tentaram me ensinar, mas eu não tinha aquela disciplina para estudar, aquela vontade, fazia muita birra. É uma coisa muito interessante isso, cara. Tem um lance da educação familiar, né? Em duas línguas. E você tem que trazer do berço, né? Você tem que meio que aprender a criança a falar nas duas línguas. Porque se ela começa a falar em uma língua só e depois de uma certa idade você vai querer que ela estude outra língua, pra ela é mais um estudo, não é brincadeira, né? Sim, sim. E aí se você tá com aquele papo do... pega um objeto,
fala em português, depois pega o objeto, fala em alemão, árabe, russo, qual for a língua que você quiser ensinar, a criança começa a associar o nome os dois nomes ao mesmo objeto. E aí ela começa a entender. Com o tempo ela está falando duas línguas. É uma questão de estar realmente falando o tempo todo. Isso é muito doido, cara. A minha mãe, ela diz isso, que talvez o erro dela, onde ela falhou, foi nessa parte aí, que não foi desde o começo. Eles tentaram ensinar a gente o japonês, assim, depois, quando já estava um pouquinho grandinho, já, assim, lá pelos 10, 12 anos. Diferente dos meus primos, que eles foram educados desde o começo, então hoje eles sabem falar japonês normalmente, entendeu? Uhum. Mas, assim, a tua aproximação com a cultura é total, ou não? Desde que nasci, praticamente. E não tem, assim, nada contra, não, né? Vai, gosta da parte cultural, tanto da parte de anime, filme, dança, música. Você tem contato com tudo. Sim, com tudo mesmo. É, legal. Eu já há alguns anos, pra falar a verdade, desde que eu conheci a minha mulher, a gente sempre falou pra ir, nunca foi nos festivais da Nipônica aqui. É vergonha, cara, tu falar isso em público. Eu tô há 13 anos casado. Namorando e casado e... Vamos lá! Vamos! E nunca, sabe? Sempre fica pra um... acabou. É muito doido isso. Mas vamos ver se esse ano eu consigo levar ela lá. Quando eu era criança eu não gostava muito de ir, que eu era forçado a ir, né? Eu só queria ficar jogando videogame. Mas assim, ultimamente, assim, esses anos, depois que eu me tornei adulto, então comecei a gostar, a querer me interessar mais em ir, divulgar, né? É legal. Legal, pode crer, é uma coisa muito legal. Mas vamos lá, vamos continuar o assunto para japonês. Qualquer dia, se bater e a gente lembrar e tiver um data, eu de repente convido você novamente com outros para fazer uma homenagem ao aniversário da migração japonesa. Tá um bom tema para fazer, porque não tem um nerd que eu conheça que não deva alguma nerdice ao Japão. Com certeza. Eu vou ficar feliz em voltar novamente. Não, com certeza. A gente vai fazer alguma coisa junto. Eu já me convidei pro Descontrole, né? Sabe? Com certeza. Quando veio gravar o teaser, eu já me convidei. E vou te convidar também, que a gente vai começar a transmitir em BIM, né? Que é o aplicativo da Microsoft. Eu só tô dando um ajuste porque eu fiz uma transmissão ontem de teste, muito legal, levezinha, rolou numa boa, mas ela não gravou. Eu preciso entender por que ela não gravou. Mas quando eu entender isso, a gente marca um dia. Você tem um controle Xbox, não é? Na verdade é só do 360. Mas tudo bem. Tu traz um controle controle da 360 eu tenho 2. A gente vem pra cá e faz alguma coisa, a gente dá um jeito de jogar alguma coisa junto. Eu arranjo um controle emprestado, se for o caso, e a gente joga alguma coisa junto. Tem uns joguinhos legais pra jogar lá. Tá, perfeito. No One pra gente fazer uma transmissão e a gente faz um vai e vem nos dois canais aí, pra ficar legal. Vai ser muito legal. E séries? Assim, o que tu curtia de seriado? Seriado eu comecei... Oi. Teu pai te mandou alguma coisa também do Japão? Assim, de cultura japonesa, não. Assim, tanto de filme japonês quanto de seriado, assim, eu tive muito pouco contato, né? Foi mais anime mesmo e videogame. Sim, aí ele não te mandou Changeman, Jaspion? Sim. Tokusatsu, no caso, ele mandava, assim, bastante, né? É que eu não era acostumado a escutar isso como seriado, mas realmente ele mandava, mesmo a gente sem entender, assistia, né? Eu não separo anime de desenho animado, né? Mangá de quadrinho, porque senão eu vou ficar maluco se eu começar a separar cada coisa que chega pra gente com uma definição diferente. Não é preconceito, gente, é só pra ficar mais fácil pra gente entender o que a gente fala. Tem isso, né? O pessoal mais ligado chama de Tokusatsu. Isso. Esquece que é série, né? Que é um seriado de TV.
É porque cria uma denominação específica. Você sabe a tradução do termo? Eu deduzi que você ia me perguntar isso, eu não sei te dizer. Na verdade, eu pesquisei um tempo atrás sobre isso, mas eu não estou lembrando o que significa. Então, enquanto a gente vai aqui, vai me falando aí quais que você mais gostava. Eu cheguei a assistir o Giban, Jirai, todos esses que chegaram também aqui no Brasil, eu cheguei a assistir, né? Changeman, aí as primeiras versões de Power Ranger, né? Tudo mais. Acho que não me vem mais assim em mente. Porque depois ele começou a parar de gravar esses tokusatsu e só ficou focando nos animes mesmo. O incrível que eu possa parecer, e eu creio que deva ser isso, talvez você lembre, Tokusatsu, Tokusatsu, né? Isso. Especiais, Special Effects, para inglês, efeitos especiais. A palavra tradução literal no Google, tá, gente? Não fui eu que fiz a tradução, não. Entendam. Algumas coisas eu faço as localizações. Vocês sabem que eu sou um cara que faço umas localizações dessa, mas boas, mas não. Essa aqui tá no Google. Provavelmente seja isso mesmo, né? Agora que você comentou, realmente são esses filmes e seriados assim que tem efeitos especiais e aí hoje em dia as pessoas associam a super-heróis e tudo mais. Uhum. É interessante porque se você olhar essa parte do Tokusatsu, né, desses seriados, eles são muito fortes no Japão e fizeram muito sucesso aqui, né? Sim. Pro lado aqui no Brasil, tal. Junto com, claro, que a gente teve aí um up e devemos sempre agradecer a Rede Manchete, né? Com certeza. E ela puxou isso demais, essa cultura oriental, essa parte de anime, tokusatsu, tudo, ela trouxe muito para perto da gente. E creio que também por causa da entrada do mercado da empresa e já ter a Globo dominando os desenhos ocidentais. Uhum. E aí dá um jeito de organizar. E deu muito certo, né? Já funcionou. E é muito legal, tá muito legal. Bom, vamos lá, vamos continuando. Cinema nessa época de menino, você curtiu o quê? Chegava aí, não ia? Mas assim, relacionado à cultura japonesa? Não, geral. Que é tudo geral, tá? Certo. Já de cinema assim, foi desde o começo também, o meu tio levava bastante assim pra cinema. Eu lembro assim que um dos primeiros filmes que eu fui assistir no cinema foi o Jurassic Park. O primeiro, né? Primeirão, né? Isso. Aquele que ele pisa que o Tiranossauro Rex pisa no carro, né? Esse é o primeiro que eu lembro, né? Eu devo ter assistido outros antes assim no cinema, mas esse é o que eu mais lembro, assim. Certo. É interessante, são algumas coisas a gente não lembra que viu no cinema, né? Isso é muito legal. A gente lembra que viu o filme, lembra do filme, mas não lembra que viu no cinema. Não tem essa ligação da memória. Em compensação, tem filme que você não lembra do filme, não lembra da história, não lembra de nada, mas lembra que foi no cinema. Esse daí eu até lembro eu lembro onde foi, né, do Jurassic Park, que é um cinema que já não existe mais e, assim, eu até trabalho perto dele, né, de onde era o cinema, então isso eu consigo lembrar, mas, assim, não sei se realmente tinha outros filmes antes. O Nazaré? Não, foi aquele que ficava lá na Presidente Vargas, lá no começo, que hoje é uma igreja. Sim, tem, e no Palácio do Rádio, né? Isso. Era um cinema bem antigo ali, né? Isso, foi um dos primeiros a fechar, né? O Palácio do Rádio é um prédio aqui em Belém que tem esse nome porque tinha uma rádio que transmitia os seus programas do prédio. Na Avenida Presidente Vargas, toda a cidade tem uma. Aqui em Belém, já que a gente tá falando de cinema, né? É bom dizer que tem um cinema mais antigo, que é o Olímpia, em funcionamento.
Isso. Mais antigo no Brasil em funcionamento, em Olímpia, aqui no centro da cidade, também na Presidente Vargas, já no finalzinho ali da vida. E a Belém tem esse ponto positivo aí na sua história para contar. Bom, mas aí você chegou à pré-adolescência, adolescência e começou a jogar videogame em Lan House, né? Isso, que foi a perdição. Olha, já que aqui, dos entrevistados, os que mais jogaram em Lan House geralmente levaram bomba. Um bomba assim em que sentido? Reprovado num ano na escola. Não fui reprovado, mas muito pouco. Ah, passou perto, né? Muito perto. Caramba. Mas aí você jogava na QG, né? Na QG não, eu comecei na 4Play. Não sei se você chegou a conhecer. 4Play... Era perto do Ideal, Colégio Ideal. Eu sei mais ou menos onde ficava a 4Play. Não cheguei a ir lá. Foi que a 4Play abriu logo depois da DMC, né? Que foi a primeira Lan House daqui de Belém. Sim, que era na Cis Vasconcelos. Cis Vasconcelos, isso. Que não era nem uma Lan House, né? Propriamente falando, era mais um grupo de amigos que levava para fazer Lan Party, né? Isso. Aí eles abriram pra manter, né? Pra se sustentarem, né? Uhum. E aí virou uma Lan House. Olha que legal, gente. Isso é uma história bacana. Os caras fazem Lan Party, de tanto carregar o micro para um lado e para o outro, decidir deixar o micro no lugar e criar uma Lan House para manter o vício deles em jogar com os amigos. Naquele tempo que a internet, ela era assim bem caríssima, né? Não, era bem de difícil acesso para todos, né? A lenha, é bom dizer. Praticamente você tinha que aquecer as coisas para funcionar. Era no pulso, né? Então cada minuto de internet era um minuto pago no telefone. As pessoas, muita gente de hoje, muito moleque novo aí não faz ideia do que é isso, né? É. Mas e aí? Bom, vai lá, continua a tua história. Aí tu começou na 4Play. Eu comecei na 4Play, primeiro jogo assim que tive contato foi, claro, o Counter-Strike 1.5, né? Na verdade eu peguei o final do 1.3 e começo de 1.5, né? Foi basicamente esse jogo assim por uns longos anos, não sei te dizer exatamente quanto, mas foi só esse jogo assim durante muito tempo. E aí eu sei que você participou de campeonatos, né? E tudo mais. Com certeza, o primeiro campeonato que eu me lembro foi no da QG mesmo, e eu ainda era um adolescente muito nervoso, mas foi uma excelente experiência, né? É legal, os campeonatos têm disso, né, cara? Você pega o seu primeiro quando você lembra do seu primeiro campeonato, você lembra, você tem aquela sensação quando você levanta, a tua mão tá tremendo, né? Tanta adrenalina que tá rolando, né? E o que tremia também era a mão da minha mãe quando ela descobria isso. Ai! Eu lembro disso até hoje. Sua mãe não gostava que você jogasse? Não. Nem imaginava também. Ah, caramba. Era escondido, é? Isso. Menino, isso não é exemplo pra se dar. Não façam o que ele fez. Não façam porque realmente prejudicou bastante nos estudos, né? E até hoje eu me arrependo por esse lado, assim. Mas deu conseguir dar a volta nos estudos, né? A faculdade me ajudou bastante. Isso aí, galera. Estudar faz bem. Estudar é importante. Ajuda a gente a pelo menos estar mais situado no mercado profissional, porque o Brasil ainda tem a necessidade. Não estou fazendo apologia a não fazer faculdade, entendam bem. Mas no Brasil a gente ainda tem uma necessidade de diploma para ser considerado profissional, infelizmente. E se não tem trabalho, a gente não tem dinheiro para comprar videogame, né? Também, né, cara? Isso aqui é o pior. Essa aqui é a pior parte. Sim, mas aí você jogou lá. Eu lembro que você chegou a jogar, acho que um campeonato lá na Cyberspace, não foi? Foi também o segundo campeonato, se eu não me engano. E aí foi o que a gente estava enviando para São Paulo, né? Isso. E quem ganhou foi aquele time de Macapá, se eu não estou enganado. Aí isso eu já não me recordo muito, porque eu perdi logo no começo e fomos embora. Vieram os caras de Macapá, os caras eram sinistros.
É incrível que possa parecer, dos 2 campeonatos que a gente organizou aqui em Belém, para enviar para campeonato em São Paulo, o primeiro, né, do Cyberspace, eu só estava auxiliando. O segundo eu coordenei mais porque não era ligado a uma lan house financiando, eram eu, Cláudio e o Cássio, e a gente estava produzindo o segundo, né, também. E esse foi mais nosso. Esse já foi lá no Poqueiro, né? Eu lembro que o Poqueiro que era o nome do dono da lan house, não é o nome da lan house. Esse da Cyberspace foi da Qualify da WCG, não foi? Eu acho que era WCG. Nossa. E aí o segundo eu não lembro qual foi, mas eu acho que era SWL. SWL já é bem mais recente, então, né? Foi o último que a gente participou. A gente mandou o pessoal pra São Paulo. E, pô, bicho, na boa, nunca mais, porque dinheiro do bolso sai e não retorna. Isso é verdade. O pior é que depois não retornou nem em confiança e nem crédito junto à comunidade, porque a comunidade simplesmente não apoia se você está querendo fazer algo pessoal. Eles querem participar de campeonato grande. E já não querem, né? Porque se você bem lembra desses campeonatos, provavelmente você tenha jogado com os grandes times daqui de Belém. Você sabe que quando alguém falava que time tal ia jogar, ninguém ia. Chegou um tempo que, desde depois da MX, né? MX Lan House, depois desse tempo, assim, quando era um campeonato que a inscrição era paga e tinha times X, né? E o pessoal fugia mesmo. A MX era onde? Aquele lá na Praça do Can. Tá, eu sei qual é. Até foi patrocinado pela Jovem Pan, né? Sim, o campeonato deles foi patrocinado, eu lembro disso. Aí, como foi de graça na inscrição, era 30 times brincando, né? Pô, olha o tamanho desse campeonato. E aí, quando a gente fez esse último campeonato, tinha, né, o valor da inscrição, estava tudo muito bem organizado. E a gente precisava cobrar a inscrição, porque era uma regra do campeonato, inclusive, né? Porque a gente tinha que custear até a viagem do pessoal depois, óbvio, né? Sim. Então a gente tinha que ter pelo menos um mínimo de caixa para poder fazer as coisas. Embora a gente tenha tirado do bolso mesmo, acabou tendo tirado do bolso. Eu lembro que deu 16 times, foi muito, mas assim, quem vai jogar? Vai jogar time do fulano, time do ciclano, time do beltrano. Não ia mais ninguém. Ninguém mais ia só aquele mesmo grupo que jogava sempre. Aqui, sim, no caso, 4, 5, 6 times e não mais. Né? O resto era alguns times de fora, né? Mas assim, muita gente que nem encarava mesmo, que tinha medo mesmo de campeonatos. Você chegou a jogar com quem? No time de quem? Ou com quem no teu time? Olha, eu joguei com muita gente, praticamente Belém inteira. Mas assim, de nome de time assim, meio difícil de lembrar, né? Uhum. Até porque vocês trocavam de nome quase que... Como trocava de roupa, né? Hoje tinha um nome, aí amanhã você jogava numa outra lan house, você mudava o nome e assim ia, né? A que mais me recorda bem é o Adrena, né? Que eles me acolheram super bem. E foi assim o time que eu participei, que foi o meu auge, assim, que a gente chegou a ganhar uma Qualify e disputar em São Paulo, né? Então foi a melhor experiência assim que eu tive e o meu auge, assim. O Adrena eram 2 irmãos, não era? 3, na verdade. 3, né? Eu lembro deles. Depois eu vim prestar serviço no HSBC. Tia deles, prima deles era gerente no banco. Pra ver como o Belém é gigante, né? Também, né? Eu não lembro sobre o nome deles agora, tô tentando lembrar e não... É Pargoleto. Pargoleto, isso. Era o Pargo, né? Um deles jogava como Pargo, né? Isso. Eu lembro dele. A gente chegou a jogar com eles, se eu não tô enganado, foi com eles. Num campeonato na CG. Eu não lembro se era o time deles ou um time que eles estavam. Mas eu acho que não era não.
Mas foi uma experiência engraçada, porque o time do 9mm não jogava CS, né? Sim. A gente só jogava Medal e tal. E engraçado que a gente participou do campeonato, conseguimos ganhar eles no round de desempate, assim, depois de 12 rounds de desempate. Eu lembro, esse foi o campeonato da QG mesmo. Foi da QG. Eu assisti essa partida. Isso foi legal. No finalzinho ali, eu tava de técnico do time, e aí eu falei, não compra colete. E todo mundo me olhou com aquela cara de assustado. Sem colete. Vai só de desert. Aí nego, porra, se ele acertar na gente, mano, é quem acertar primeiro. E é o que geralmente tá levando, a troca de tiro. 1, 2, até o terceiro tiro. Com vocês só vai ser 1. Aí a gente conseguiu ganhar, eu acho, o primeiro e partiu com mais vantagem pro segundo. Porque tinha mais gente viva aí, conseguimos fechar os benditos desempates. Eu lembro, o pessoal comentou lá fora, que a gente ficava, na época a gente assistia lá fora o campeonato, né? Uhum. O pessoal comentando, olha, esse pessoal nunca jogou CS direito, eles já vieram do Medal, vieram do Cal, e como é que eles vão levar uma pisa desse time aí que estão jogando, aí machucando. Na verdade, assim, o Paulinho, o Paulinho, o Nightcrawler e o Kleber sempre gostaram de jogar CS. Sempre brincaram de CS lá na LAN. O Cláudio não muito. O Cláudio, quando tava com tempo para jogar, ele jogava Cal, jogava outro jogo. Jogava Medal, jogava Age, ia jogar outro jogo. Mas quando formou o time, eu falei, eu não vou, mano, eu não tenho a menor noção de jogar. Nunca gostei de CS. Coisa pessoal, frescura pessoal minha com o jogo, saca? Não gostei desse jogo, não vou jogar. Mas a gente quando foi pro campeonato, eu falei, a gente tá indo pra brincar, né? Nego, pô, não vamos chegar lá na frente. Pegar o time que aí era time do Tenente, do Wolf, do Panzer. Era o da DMC. A gente não chegava nem perto desse povo, né? Tinha o time do Melker, né? Que era o João Tex, e a gente não ia nem chegar perto. Os caras jogavam bem mais do que a gente. Era o time da 4Play, o time da QG e o da DMC que dominavam o Belém, né? E a gente sabia que não ia dar. Mas a gente foi de onda. E quando a gente viu que a gente foi pro desempate com os caras, a gente cismou de jogar e ganhar o desempate. E no round seguinte, no jogo seguinte, a gente tomou uma peia que eu nem lembro como foi a peia. Foi humilhante, mas aí a gente já saiu tipo assim, viemos aqui e fizemos barulho, né? Logo de cara a gente pegou o time da QG, então não teve nem reação. Eita ferro. Assim é legal, né, cara? Você toma logo uma de cara e é mandado pra casa. Mas me conta como foi essa experiência desse campeonato que vocês ganharam e foram pra São Paulo, que eu não lembro de ter acompanhado. Olha, o nome da Lan House eu não lembro, mas foi uma... Na verdade a gente não chegou a ganhar o campeonato, a gente chegou na final, nessa Qualify, contra o time de Amazonas, né? Uhum. Só que nós perdemos pra eles. Mas aí o que aconteceu é o seguinte, que eles não tinham condições porque nessa época já era difícil de arcar com o campeonato, arcar com as passagens, né? Ah, tá. Então eles desistiram, aí acabamos herdando a vaga e nós fomos. Mas aí chegando lá era tudo diferente, sabe? Tudo novo, tá com aqueles players profissionais, assim, era uma energia bem diferente, sabe? E gente que é paga pra jogar, e a gente deu o nosso dinheiro do nosso próprio bolso. Eu paguei passagem de 2 amigos meus pra gente poder ir, né? Foi uma dificuldade, mas foi uma experiência incrível. Nós chegamos assim, logo na primeira partida, chegamos a disputar bastante contra um time assim mediano de lá, mas acabamos perdendo, assim, não ganhamos nenhuma partida, né? Mas chegamos a disputar, depois pegamos O primeiro time foi um time de São Paulo, né? E o segundo time já foi um time de Belo Horizonte, aí já foi uma peia assim, na Lauer, foi uma peia assim que não deu nem pra reagir, mas foi uma experiência muito incrível.
É um tipo de jogo que você não encontrava aqui em Belém. Então todos os jogadores que voltam desses campeonatos, eles voltam com uma experiência nova e acabam dominando basicamente o jogo aqui, né? E foi o que aconteceu com a Adrena, né? Quando nós voltamos, assim, a gente continuou junto, mais unido, e era assim, sempre estava na final, depois dessa experiência. Porque é muito importante o time jogar e ter essa coisa do se manter junto, né? Sim. Ganhando ou perdendo, você tem que manter o processo de crescimento. E uma coisa que eu costumo falar, eu costumo até brincar aqui com o torcedor do futebol, né? Não adianta você comparar o teu time com o time local. Tem que comparar teu time com o time grande. Para saber se seu time é realmente o melhor de alguma coisa. Porque ele ser o melhor entre os ruins não vale a pena. Com certeza. A gente chegar lá e levar uma peia assim de times medianos, que de lá de São Paulo, assim, por exemplo, No caso, eu não tava nem falando do time ser melhor dos ruins no caso do videogame, eu tava falando do futebol, tá? Ah, sim. Não, a gente quando mandou os dois, eu lembro dos dois times que a gente, como eu já falei, que a gente mandou. O primeiro time voltou com 2-0. Perdeu as duas partidas. Foi o time de Macapá. Perdão, foi o time de Manaus. E olha que eles ganharam a final aqui rindo. Sem estresse. Eu acho que eu lembro disso. E o segundo, que foi o time de Macapá, esse time já ganhou uma partida. Ganhou uma partida, eu acho, lá. Uma ou duas. Mas aí foi desclassificado logo na segunda fase, né? Perdeu logo na segunda fase. Mas que foi também, como eles mesmos disseram, um dos piores campeonatos que eles puderam participar, pois estava uma bagunça. Achei muito triste isso também. Muito bagunçado. Acho que mais ou menos foi ali numa época que deve ter dado uma sumida nos campeonatos nacionais. Deve ter dado uma esfriada para depois voltar melhor. Uhum. Era o finalzinho do 1.6 também, né? E assim, o histórico do pessoal daqui do Norte, né? Dificilmente eles fizeram alguma coisa assim no campeonato nacional. O único time que eu conheço que fez alguma coisa, até chegaram a ficar assim, conhecidos depois disso, foi o pessoal do... Não sei se chegaste a conhecer o Toshio. Sim, Toshio. Eles foram nessa mesma Qualify, esse mesmo campeonato nacional que a gente foi da SWC, né, na época. E assim, eles herdaram uma vaga porque eles tinham condições de ir. Simplesmente os organizadores chegaram, olha, saiu mais um time. Foi uma época assim que muitos times desistiram de ir por falta de condições de dinheiro para viajar, né? Pra viajar, né? Então o Toshio acabou, ele tinha o contato do organizador e chegou e falou, vou montar um time que vou levar. Aí foi uns 3 daqui de Belém, mais uns 2 de alguns outros estados, assim, e eles mexeram um pouco, sabe? Foram bem melhor que a gente, já tinha esquecido desse detalhe. Toshio é bem mais novo que você, né? Nossa, ele era uma criança quando a gente estava jogando. E olha que eu já era novo, né? Sim, Toshio, eu lembro dele na Cyberspace. Isso. Eu lembro disso até hoje. O Cláudio a gente ria muito depois quando a gente se encontra algumas vezes para conversar e falando sobre isso. O pai dele abria a porta. E olha que é o barato do trabalho bem feito na Cyber, né? De um ambiente claro, familiar e tudo mais. O pai dele abria a porta, parava o carro, descia com ele, 2 amigos às vezes, abria a porta, tá lá, dava aquele sinalzão de curtir, né? De ok, Cláudio, ó, vai ficar aí, tá? Fica de olho. Isso sábado, 9h30, 10 horas da manhã. Tu fica aí, hein? Ó, eles estão de olho, hein? Respeita. Aí, gordinho, bochechudão, aí ele sacudia a cabeça assim, papai. Olhinho fechado, bem fechado, sacudia assim, ia jogar. Bicho, ele passava o dia na Lan House. Eu lembro. Ele passava o dia jogando, ele e os primos dele. Aí o detalhe é que quando o pai dele vinha buscar, primeiro que ele falava era com alguém que tava no balcão. E aí, fez alguma coisa? Tá tudo direitinho? Aprontaram? Era muito legal isso, cara. Eu lembro que só chegava assim, toma aqui, R$50,
Deixa eles jogarem. Deixa jogar, né? Provavelmente depois do fim da Cyber, né? Que vocês já devem ter jogado na Adrena, né? Uhum. É que a Adrenalina ficou depois que fechou a Cyber. Ah, sim. Eu lembro disso, eles montaram, acho que na época que a Cyber já estava para fechar. A Cyberspace. Agora como o pessoal vai estar, muita gente que eu convidei daqui de Belém pode ser que tenha ter acesso a esse podcast, por causa do grupo do Facebook também. E eles vão escutar isso e vão lembrar dessa época aí bacana que teve aqui em Belém de videogame, né, de Lan House. Uma época boa, cara. E de 2001 a 2003, mais ou menos isso, né? Isso, foi mais ou menos isso. Até foi mais ou menos essa época que começou a chegar a banda larga, né? Que aí o pessoal começou a jogar em suas casas, sair de Lan House. Dois fenômenos, eu não sei se você vai concordar comigo, que atrapalharam demais as Lan House. A banda larga, óbvio, que isso não tinha como você segurar, né, a banda larga acontecer. Sim. E outro, os jogos MMO. Ragnarok. Exatamente, Ragnarok, que aí o cara jogava com qualquer micro, o cara jogava Ragnarok, não precisava ter uma grande máquina, e ele conseguia se divertir horas a fio no Ragnarok. E eu tô de total acordo, foi exatamente esses dois fenômenos, velho. E aí eles acabaram com as lan houses. Quando na Coreia e não sei dizer no Japão, mas na Coreia com certeza mantiveram as lan houses, né? Isso eu não tenho conhecimento. Porque lá até hoje tem muita área de jogo. A galera vai se... É quase como se fosse o parque de diversão, né? A galera vai jogar junto. Assim, tendo uma estrutura assim com uma internet muito boa, é muito melhor, claro, o time inteiro jogar numa lan house, né? E aí era o que tem, né? É o que tem na Coreia. Coreia do Sul. Coreia do Norte ninguém joga nada, só joga assim, senhor. Desculpa aí o comentário político. Bom, fora games, fora essa tua passagem aí do Counter, no CS, você chegou a jogar CSGO? Porque primeiro era Global Offensive, né? Aí depois ele virou Go, só. Na verdade teve o Source, né? É isso, teve o Source. Teve o Condition Zero que não vingou. Aí teve o Source que vingou só um pouco, assim, parece que ia dar certo. Tanto é que o time do X, né, daqui de Belém, eles eram um dos melhores, assim, do Brasil, né. Eles jogavam online, então eles chegaram a ter um reconhecimento nacional, mas não foi por muito tempo. E depois veio o Source, depois do Source que veio o Go, né. Uhum. Era isso, eu tava tentando lembrar os nomes. Isso. Esse primeiro que você falou, depois do ponto 6, ainda era do mesmo grupo, né? Isso. Que só fazia, no caso, o Counter, não fazia o Half-Life. Isso, foi uma tentativa deles tentarem atualizar, né, o Counter-Strike, mas não deu certo. E aí o Source já foi pela própria Valve, né? Isso. Na verdade, a Valve ela já era desde o começo, não era? Não, porque a Valve é a do Half-Life. O Counter-Strike era um mod, né? Um mod, quer dizer, era, né? Era um mod. Eu até brincava com muita gente nas lan houses, o cara tava lá jogando. Tá jogando aí? Tá jogando Counter-Strike? Não, tô perguntando se você tá jogando. Tô jogando Counter-Strike. Qual é o jogo que você tá jogando? O cara, Counter-Strike. Não, cara, eu perguntando qual jogo. E ficava zoando até o cara, mas qual é o jogo então? Tu tá jogando Half-Life, cabeça. Isso é só um mod. Aí, porra, o nego ficava injuriado, cara. Eles bagunçavam muito moleque assim lá. Alguns deles, inclusive, faxio, né? E tal. Depois a gente continua um papo aí no off. Mas tudo bem, deixa pra lá. Tem um off aí pra fazer. Deixa pra lá. Bom, e aí
Você parou de jogar de repente ou foi um processo que foi acontecendo? Tudo foi assim, como se pode dizer, o mundo foi conspirando para isso, né? Veio esses dois fenômenos juntos. Foi uma época que o Counter-Strike já estava, o cenário em si já não estava muito forte, não tinham muitos campeonatos, não tinham incentivos, então todo mundo foi partindo para... alguns foram pro Dota, outros foram pro Ragnarok, então basicamente foi aí que morreu pra mim o Counter-Strike, né? E aí você jogou Dota, Ragnarok ou... Eu cheguei a brincar um pouco de Dota quando ainda ia em Lan House, mas assim, eu não queria focar nisso, eu tava focando no Ragnarok, então foi uma coisa que deu certo assim um tempo assim, entre os amigos e tudo mais. E aí fazia... Conseguiu ganhar dinheiro com Ragnarok? Muita gente ganhou dinheiro com isso. Olha, dinheiro não, até porque nós tentamos jogar no servidor original, mas ele era muito assim, muito atrasado. Muita gente foi forçada a voltar para os servidores privados, né? Foi quando eu fundei uma guild, né? E nós chegamos a ter um certo reconhecimento assim mundial, assim, pois era um servidor grande que tinha muitos clãs assim de todo o mundo, né? Então o pessoal tinha uma certa raiva assim dos brasileiros, né? Começavam a zoar a gente, mas a gente tinha um certo respeito ao mesmo tempo, porque eles não conseguiam, por exemplo, tomar o nosso castelo. A gente ficou com o castelo por mais de um ano, assim. E foi aí que eu comecei a fazer os primeiros vídeos, né? Eu tive os primeiros contatos com criação de vídeo. Pô, legal. E aí a coisa foi crescendo. Foi. Mas me diga uma coisa, aí eu já descobri de onde veio o teu gosto por vídeo. Mas quando foi que você decidiu fazer vídeos com efeito? Vídeos com efeito já é algo bem mais recente mesmo. Eu brincava muito com fotografia, né? Fazia fotos, tentava fazer algumas montagens, eram umas montagens muito fracas, mas foi por aí que foi se moldando mais ou menos. Mas vídeos assim é bem recente, coisa de 3 a 4 anos mais ou menos. E aí você começou a fazer os vídeos com os efeitos mas você é tudo autodidata, né? Você não fez curso, nada. Na cara e na coragem, né? Foi na cara e na coragem que tinha na internet de material e ajudava bastante. Até porque um curso aqui disso é bem difícil, de difícil acesso, né? Pelo preço alto e também tinham poucas oportunidades. Mas assim, foi por aí mais ou menos que eu fui fazendo assim. Eu comecei na verdade com edição de vídeo apenas. Mas assim, efeitos mesmo não fazia porque não tinha demanda, né? Sim. E aí o teu primeiro vídeo com efeito? Foi basicamente o Dudu mesmo, pra ser sincero. Que já tem um ano mais ou menos. Que é aquele que você coloca os personagens do Doom é quase uma realidade aumentada, né? Isso. Pra quem quer saber como vai ser jogar Doom em realidade aumentada, é mais ou menos o vídeo que o Yuji tem no canal Yuji Hayashi, tá? E assim, graças a Deus que o Doom até hoje assim tá crescendo bem rapidamente, sabe? É o único vídeo assim que tem até hoje que continua crescendo e não assim, o público não é só daqui, é principalmente o público de fora mesmo. As pessoas estão assistindo, estão gostando, estão dando um feedback assim que é muito importante. Algumas pessoas chegaram a criticar, mas assim, não fazem nem ideia do que passou por trás, né? Da dificuldade que teve para sair esse vídeo. Eu acho legal porque assim, você vira e mexe, você tem sempre alguém que critica o trabalho dos outros sem saber o trabalho que dá. Sim. Né? E aí o cara te critica porque você fez um vídeo ou é porque você atira nos outros no seu vídeo. Sim, não, é uma acusação, né? Mas aí assim, isso não afeta em nada, sabe? Muito pelo contrário, acrescenta. Até porque assim, realmente, como falei, eles não sabem do que passou por trás, mas o que importa é o que ele tá vendo.
E a partir daquilo que ele tá vendo, ele dá aquela crítica dele, a opinião dele, e a partir daí eu ir moldando assim os meus próximos vídeos, entendeu? Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você pretende... Isso eu já conversei contigo, eu sei que você pretende manter os 2 canais, né? O canal do Yuji, que é onde ele faz os vídeos com efeitos, para vocês saberem, e o canal do Descontrole Duplo, que a gente já vai falar. Mas, assim, você pretende aumentar o nível de produção? Já pensou em, de repente, fazer um curta, alguma coisa do tipo? Você diz algo assim mais... Uma produção maior, né? Mais uns 10, 20 minutos, alguma coisa do tipo. Olha, é algo assim que talvez seja inevitável, de acordo com o crescimento, né? Uhum. Até porque até hoje em dia, assim, por enquanto ainda, eu acabo fazendo tudo junto, né? Desde as ideias do roteiro, a produção, chamar todo mundo, filmagem, se não sou eu, é um amigo que eu acabo chamando, e aí até edição, sonoplastia, então, querendo ou não, pesa bastante, né? Então é um pouco difícil de pensar nisso ainda, de fazer uma produção grande. Mas acaba que uma hora vai até o público mesmo vai começar a pedir, né? Não, com certeza. Pode até fugir um pouco da ideia do que é do canal, que é trazer vídeos curtos e rápidos, assim, para aquelas pessoas que não tem muito tempo para assistir, e tem aquela questão da pressa, que hoje em dia as pessoas têm menos tempo para fazer qualquer coisa, entendeu? Uhum. Mas aí você, no caso, você acha que mesmo assim, uma hora alguém vai te pedir, já te pediram? Faz de novo, ou faz outro, faz maior? Olha, nesse sentido não. A única coisa que pediram assim pra fazer de novo mesmo, ou fazer algo melhor mesmo, foi a questão do Doom, mas só perguntaram se eu ia continuar fazendo os vídeos nesse estilo, né? De realidade virtual, que eles chamam de live action, né? Uhum. A live action dos jogos. Eu acho legal, eu já conversei contigo e sabe que eu acho isso mal barato, eu acho que é um mar de possibilidades para se brincar, né, com efeitos e tudo mais. Tem altas ondas, tem aquele cara lá dos Estados Unidos que eu cheguei a comentar contigo, que faz os truques, né, só com edição, faz um monte de graça. Eu acho muito legal isso. E aí você partiu agora um projeto, acho que é mais novo, né, que é o Descontrole Duplo. Isso. O Descontrole Duplo, ele surgiu da ideia de, assim, foi inspirado em alguns canais dos Estados Unidos, né? Uhum. Que são youtubers amigos, que eles, cada um tem o seu canal, mas eles se juntam de tempos em tempos pra ficar jogando videogame. É algo assim que eu quero fazer trazer no meu canal, né? Aos poucos eu tô começando a trazer uma convidada, aí eu trago mais uma no outro vídeo, mas a ideia é ficar sempre jogando assim com umas 3, 4 pessoas no vídeo e isso é aquela diversão, né? É que a ideia não é um competitivo, né? É um divertimento, né? Isso, é trazer aquela ideia, porque hoje em dia as pessoas ficam muito presas às suas casas, cada um joga na sua casa, com uma internet boa. E eu gostaria muito de trazer, ressurgir, né, com essa ideia das pessoas se juntarem, tomar uma Coca-Cola, pedir uma pizza e ficarem se divertindo, né, que é algo assim que hoje em dia é difícil de acontecer. Isso é verdade. Até porque hoje em dia as pessoas não querem nem sair na rua, né, também. Tem muita gente que nem na rua quer ir. É verdade. Pode crer. Bom, e o Descontrole você já tá, eu acho que no 4º ou 5º, né? O que exatamente? No episódio lá do Descontrole. Eu dei mais ou menos por aí. Eu dei uma pausa, assim, por enquanto, porque o meu foco ainda é o canal do Yuji Hayashi, né? Mas a ideia é eu conseguir uma outra pessoa para tomar a frente, para cada um ter um canal ser independente do outro, mas teria sempre esse meu suporte, né, no Descontrole Duplo. Sim, entendi. Você fica mais na produção, né? Isso. E jogando, né, claro, que é o mais importante. Sim.
Mas assim assim, eu pretendo assim trazer pelo menos, começando agora, um vídeo por semana, né, que vai voltar agora na semana que vem. Mas a ideia como é gameplay, é mais fácil de trazer vídeos assim, 2 ou 3 vídeos por semana, diferente já do Yuji Hayashi. O Yuji tem todo um trabalho de produção, né? Sim, Pré sim. e pós, né? Isso. Tanto é que a ideia do Yuji Hayashi é trazer pelo menos um vídeo por mês, né? Mas a longo prazo, assim, um vídeo por semana seria o ideal. É um pouco difícil estando sozinho, né? Mas... Sim. A gente sabe que isso fica mais difícil quando você tem que fazer sozinho, você tem que bancar os custos todos. E para bancar os custos todos significa que você tem que passar horas do dia trabalhando, né? Não, sim, até porque eu trabalho, eu não trabalho na área, né? Eu sou programador, praticamente. Sim, exato. As pessoas acham que a gente que faz qualquer coisa na internet vive disso. É a ideia, a gente quer viver disso. Mas não é assim que funciona. Você começa sem ganhar nada, ao contrário, você começa gastando dinheiro, depois, quem sabe, em um determinado momento isso retorna como dinheiro. Isso. Tanto é que o Yuji Hayashi, ele foi um canal assim que foi planejado 3, 4 anos atrás, mas só tem um ano basicamente que realmente comecei a produzir os vídeos. Eu fiquei investindo muito, assim, pesadamente, principalmente nas armas, né, nas soft. O Yuji usa armas de Airsoft, só pra vocês terem ideia, cada arma dessa, acho que as pistolas são as mais baratas. Isso. Custa em volta de 600, 700 reais. Isso. 600 pau cada arma. Aí quanto maior o nível da arma, quanto maior a arma, maior o preço também, né? Isso. E aí vocês imaginam quanto custa para fazer um vídeo com 3, 4 pessoas com uma arma, cada um com uma arma diferente na mão. E isso até agora tem patrocínio. Com certeza. Então é importante que vocês vejam como a gente busca dar satisfação para vocês, uma alegria ali, 3, 4 minutos, nos nossos podcasts, a gente aqui falando bobagem, brincando, zoando, durante 1 hora, 1h30 às vezes, falando, mandando informação, e tentando mostrar algumas dicas e tal. Agora que a gente vai começar a usar o BIM, o Yuji, a gente já falou agora no início do programa, né, que eu convidei ele para vir jogar e participar de uma transmissão do BIM nossa. Também, aí você vê, a gente fica horas ali parado na frente, já tá fazendo um monte de outras coisas, mas tá ali produzindo material para nossa satisfação pessoal, óbvio, isso tem muito satisfação pessoal nossa, mas também para satisfação de quem vê, fazer um troço bem feito, bacana, cada vez melhor, né? Obviamente a gente tanto eu compartilho do Yuji dessa coisa do de repente me vi tendo que fazer edição de som. Nunca tinha feito edição de som na minha vida, mas eu tinha um podcast para editar, para ficar cada vez melhor. Sim. Os primeiros era como gravava ia. Aí depois com o tempo botei trilha sonora, aí depois vim melhorando a limpeza dos ruídos. Hoje ele já tem uma trilha de fundo, tem abertura, fechamento, tudo bonitinho. E cada dia a gente vai melhorando mais. E agora a gente já está começando a fazer alguns vídeos. Futuramente a gente vai fazer uns vídeos de análise também gravados, né, com edição e tudo mais. Mas isso é coisas que os dois canais vão estar lado a lado, porque vocês sabem que a comunidade Nós Nerds do Facebook é parceira de qualquer projeto nerd que queira mostrar ali. A gente tem área de divulgação e a gente gostando ou vocês querendo também conversar com a gente está sempre aberto a fazer um podcast com vocês, conversar aqui no Nós Nerdcast, sentar e trocar uma ideia, mostrar o trabalho de vocês, pessoas. É muito bacana. Eu acho que é o legal, todo mundo cresce junto, né? Até uma das dicas assim que o próprio YouTube fala, né? Se você for uma pessoa que fica sozinho, isolado no YouTube, sem conhecer outros youtubers, sem trocar ideia, você dificilmente vai longe, né? Isso aí. O negócio é você buscar cada vez mais conhecimento. E a gente tá aí.
vamos levar os canais à frente. A promessa tá aí para vocês. O compromisso tá entre eu e o Yuji. E a gente vai fazer alguma coisa junto. Eu vou sentar lá no sofá dele para jogar o descontrole. E ele vem aqui jogar numa transmissão do BIM, quando a gente vai começar as transmissões de BIM. E a gente vai ter muita diversão aí para ver, para fazer. E com certeza, com o tempo, a gente vai começar a se encontrar mais pelos caminhos aí, fazendo algumas coisas juntos. Sempre vai estar buscando outras coisas. Vão ter alguns eventos agora em Belém. Eu não sei se você está sabendo, vai ter uma Comic Con. Comic Con, isso, eu tô sabendo. E eu vou estar lá. Já estou tentando contato com o pessoal. A gente vai estar lá e vamos ver se a gente vai junto e faz alguma coisa lá, fotografa junto, filma junto, sei lá, a gente dá um suporte cada um pro canal do outro lá e faz uma bagunça junto lá. Com certeza vai ser bacana aí, vai ser uma ótima oportunidade de conhecer até outros youtubers, né? Também, se tiver lá o pessoal, vamos ver lá quem é que vai estar lá e tal. Ver se a gente faz uma coisa legal. E antes que eu esqueça, enquanto você tava falando, eu lembrei assim que uma outra dica assim, importante esqueci. Ele lembrou que ele esqueceu, viu, gente? Isso acontece muito. É porque enquanto você estava falando, tava pensando, eu fui fugindo do pensamento, agora deixa. Não lembrou? Não. Puxa. Dicas de youtuber, viu, gente? Olha, façam. Ah, sim, lembrei. Lembrou. Pode falar. É uma coisa assim, que você enquanto tava falando sobre fazer de jogar, tipo, parece que é uma brincadeira, mas assim, é uma coisa séria ao mesmo tempo. E aquele negócio, se você não faz, se você não mete a cara em um projeto que você realmente gosta de fazer aquilo, é grande chance de não dar certo. Você, por exemplo, eu tô fazendo vídeo de edição com efeitos especiais e também tô com um canal secundário que fica jogando videogame, fazendo análise e tudo mais. Mas porque são duas coisas assim que realmente gosto de fazer. Eu chego cansado assim do trabalho e tudo mais. Mas é o que dá, mesmo você cansado, você dá prazer de fazer, entendeu? Então, se for criar um canal, se não tiver em dúvida, pensa bastante nisso. Faça alguma coisa que realmente goste e não para agradar o público. Claro, para agradar o público é uma boa, mas primeiro você tem que fazer algo que você realmente goste. E se você não faz algo que você não goste, você dificilmente vai agradar um público, entendeu? Exatamente. Isso é uma grande verdade. Você vai ter que fazer alguma coisa que as pessoas venham gostar. Isso é importante. Bom, galera, esse foi o Yuji Hayashi se despedindo agora de vocês. Eu agradeço muito, Eduardo, pela oportunidade de estar aqui. Eu espero que vocês que estejam escutando esse podcast, vocês gostem, tenham gostado, né? É uma primeira experiência assim, que eu estou tendo também com uma entrevista. Mas eu gostei bastante dessa conversa. Eu agradeço muito e muito obrigado, Eduardo. De nada. A gente vai continuar trazendo agora com o canal. A gente já está com uma enquete que o Cris botou lá para escolher quem são os próximos entrevistados. Deem uma olhada lá na comunidade, no grupo do Nós Nerds, no Facebook. Os links vão estar no final da descrição do vídeo lá. Os canais do Yuji também estão lá. Assinem os nossos canais, porque é importante vocês estando inscritos nos canais para que a gente consiga ter sempre a motivação de quanto mais inscritos a gente tem, melhor a gente quer fazer para ter mais inscrito e para fazer melhor e para ter mais inscrito e para fazer melhor. E é essa a ideia que a gente precisa que vocês estejam acompanhando os nossos trabalhos. Então, a gente espera que vocês tenham gostado do bate-papo. E a gente volta aí, qualquer hora vai se esbarrar aí de novo. Eu, Yuji e talvez o Julião, um evento lá em Belém. E aí a gente vai vendo quem vai estar aí e por quando. Quem sabe até numa viagem aí para um evento em São Paulo e tal, a gente consiga fazer junto também. Com certeza. Então, galera, Sargento Rock 1967 foi no Nós Nerdcast número 29 com Yuji Hayashi. Nós fomos!